Olá a todos, vamos iniciar a nossa 13ª aula, Arqueologia do Sul Brasileiro, ou melhor, Arqueologia do bioma Pampa. Este bioma só existe no Rio Grande do Sul, né, em território brasileiro, é claro, né. Ele tem o termo Pampa vem do Quichua, Pampa, que é sinônimo de planície, grande planície, coberta de vegetação rasteira, na região meridional da América do Sul. E nós atribuímos o termo pampeiro ao vento local que sopra das regiões meridionais da Argentina e pode alcançar o Rio Grande do Sul, onde aqui é chamado de minuano, que é justamente o movimento dos índios minuano, era justamente o movimento do vento. Pampiano, né? O natural, o habitante dessa região, né? Isso foi tirado do Aurélio, quer dizer, uma definição de dicionário, né? E aqui, nesses slides, né, repetimos, como do anterior, um pouco dessa paisagem pampiana, que é constituída, então, dessa planície, né, coberta de vegetação rasteira. Eventualmente, nós temos as morrarias, que são elevações que regionalmente, devido a zona de fronteira, nós temos termos muito particulares, né, que é os cerros, né, essas elevações, onde nós temos um modo de vida também muito particular. E é o que nós vamos conhecer agora, a história da ocupação humana na área pampiana gaúcha. No caso, o pampiano e gaúcho não é exclusivamente do Rio Grande do Sul. Nós vamos ver que na Argentina, no Uruguai, na área pampiana, nós temos o gaúcho, né? Então, esse bioma, né, se estende do Rio Grande do Sul ao Uruguai e boa parcela de La Pampa, né, a Argentina. Nós temos em alguns lugares a pampa mais seca, em alguns lugares a pampa mais úmida, né? Então vamos abrir a porteira e conhecer um pouco deste bioma pampiano e ser recebido numa casa, né, num rancho de tapera, né? Sejam bem-vindos, né? Assim como os primeiros habitantes do Rio Grande do Sul. Acredita-se que a primeira onda migratória, os grupos de caçadores e coletores de vegetais, tenha ocorrido, tenha chegado, né, em torno de 12.000 anos atrás. Eles entraram, né, pelo rio Uruguai. Aqui você tem, inclusive o fundo é amarelo, justamente para dizer, nós estamos falando da primeira onda, né, migratória que vem, que entra no estado do atual estado do Rio Grande do Sul, né, pelo rio Uruguai, pelas barrancas do rio Uruguai, e acredita-se que tenham ficado um bom bocado de tempo aqui, entre o rio Quaraí e Bicuí, nessa região aqui, nós logo veremos a localização dos sítios mais antigos, e ele teria, então, feito esse movimento de penetração no, no território gaúcho pelos grandes rios, como Ibicuí, depois ele pega o rio Santa Maria e vem ocupar aqui o rio Jaguarão, e depois, nós vamos ver mais tarde, por volta de 6.000, ele vai se estabelecer justamente aqui, né? Aqui tem, depois ele pega o rio Camaquã e chega à Lagoa dos Patos, quer dizer, essa aqui é a Serra do Sudeste, né? E nós vamos encontrar inúmeros sítios nessa região, bem característicos, que nós chamaremos, que foram chamados de cerritos. Como nós falamos das morrarias, que se chamam localmente de cerros, né? Aqui nós temos os cerritos, que são construídos artificialmente. Uma leva ou várias levas, várias ondas migratórias também passam pelo rio Ibicuí e entram no Jacuí, e pelo Jacuí chegam até o litoral, subindo inclusive até o Planalto, e nós vamos ver que esses caçadores e coletores vão desde 12.000 anos até a chegada do colonizador europeu,
ocupando esses lugares, esses espaços, né. Então aqui esse slide mostra justamente os sítios arqueológicos, os quadradinhos aqui, é a sucessão de sítios, são vários sítios, né, que nós temos nessa região. Aqui nós temos outro mapa, só que ele não está com uma boa definição, mas ele está ótimo, que mostra aqui a plataforma continental, que estaria descoberto, porque se o homem chega no território gaúcho em torno de 12.000 anos, é o final do período glacial. Ele está chegando ainda num clima extremamente frio, e por isso que a gente representa essa migração das pessoas com peles cobertas de peles e botas feitas de pele de animais também para se protegerem, né, do frio excessivo. E chegam aqui no momento, então, da glaciação, quando a plataforma continental está exposta, né. Então, aqui nós temos a localização dos sítios mais antigos e aqui na encosta do Planalto, veja bem que há 10.000 anos nós também já temos ocupação, né. Então esses são os sítios mais antigos do sul do Brasil. Então, essa primeira onda migratória são populações caçadoras, coletoras de vegetais, e pescadoras, né. Nós vamos ver que elas estão sempre ao longo dos grandes rios e possivelmente vão usufruir da riqueza desses rios, né. Então, a gente diz que a pré-história do Rio Grande do Sul inicia-se com a chegada dos primeiros grupos humanos ao estado em torno de 12.000 antes do presente. Naquele período, o ambiente era muito diferente do atual. A temperatura era mais baixa, a temperatura média era 5 graus abaixo da média atual, o clima era mais seco, ocorriam menos precipitações e os rios possuíam um nível mais baixo, assim como a plataforma continental estava a descoberto, como tenta representar nesse mapa. Olha aqui, isso aqui é a plataforma continental, né? E aqui o tipo de vegetação que nós tínhamos no Brasil. Este mapa foi feito pelo arqueólogo Padre Schmidt, né, que, vamos dizer assim, se baseou no modelo do Assis Apsábito, que nós já falamos também, lá no início, quando falamos do povoamento do Brasil, né. Então, devido aos fortes ventos glaciais trazidos pela corrente Malvina de Falklands, que vem do sul, então, ou Malvinas, se vocês são a favor dos argentinos, a paisagem tinha uma fisionomia árida e fria, né? A floresta subtropical de folhas predominantemente caducas só ocupariam pequenas franjas ao longo do rio Uruguai e na encosta do Planalto. As áreas baixas, que seriam maiores devido à exposição da plataforma continental, possuiriam coberturas vegetais herbáceas e arbustivas do tipo de savanas e estepes. E nesse tipo de paisagem aberta de savanas e estepes, nós vamos encontrar os animais que conviveram com os primeiros habitantes do nosso estado, né? Neste ambiente, além de animais hoje existentes ainda, que sobreviveram, viviam outros de maior porte e peso, que estavam adaptados ao clima frio e às paisagens de ervas altas, como as preguiças gigantes, tatus, hipopótamos, elefantes, camelídeos e também cavalos. Eu até não peguei a imagem que representa os cavalos, que eu acho que é uma coisa muito importante, essa discussão dos cavalos, porque, inclusive, no mundo todo, né, os cavalos são mais antigos na América, são lá do Eoceno, já ainda da Idade Terciária. Quem encontrou isso foi Ameghino, né, e devido a seus achados, é um grande paleontólogo argentino, e devido a esses achados fantásticos que ele fez, ele inclusive fez a teoria, ele ficou famoso por fazer a teoria de que o homem era autóctone também do continente americano, porque estava encontrando tantos fósseis tão antigos, né? E acredita-se que realmente poderia ser o cavalo originário aqui e teria migrado através do Estreito de Bering para a Europa, né? Para a Ásia, né? Porque a gente sempre pensa na migração dos animais
como ser humano, que ele vem através do continente da Beringia, ele teria os animais só vêm para cá, não vão para lá, né? E poderia ter sido o contrário, né? Porque ele é bastante antigo aqui. Só que acredita-se que o homem, neste período, teria caçado também os cavalos antigos, né? E depois, com a caça e com a mudança climática, eles vêm a desaparecer e depois são reintroduzidos pelos europeus, né? Então é interessante essa história e é uma pesquisa, acho que interessante para se fazer. Então aqui você tem na foto da esquerda, da imagem da esquerda, né, o Lestodonte, Glossotério, Celidotério, Megatério, Nocotério, são as diversas preguiças, desde a gigante às de menor porte. Nós temos um bicho muito esquisito, que é a Macrauchenia, né, se parece um cavalo ah, com um nariz, né, uma trompa tipo elefante, a paleolhama, que eu acho que é importante, né, toxodonte, e o esmilodonte, o tigre-dente sabre, também estaria aqui, e uma série de tatus do tamanho de um fusca, e aliás sempre foi desenhado com ah, o homem servindo como escala, né? E aqui um desenho e depois a ilustração acabada, né, de um cliptodonte, eplamostodonte, etc. Então, esses animais conviveram com o homem. Aliás, né, os cliptodontes desapareceram muito recentemente, em relação ao desaparecimento da megafauna. No Rio Grande, eles duraram muito mais tempo no Rio Grande do Sul, né, se extinguiram, né, muito recente, 3.500, né, antes do presente, quer dizer que eles duraram bastante, né. Associada a esses sítios, nós vamos encontrar megafauna, que sempre teve uma discussão se o homem caçou ou não caçou essa megafauna, ou simplesmente se apropriou dos ossos, então é uma discussão presente no território nacional, essa questão de se o homem realmente é um caçador de megafauna ou só se apropriou de carapaças, ossos, etc. Nós sabemos que na América o homem caçou, né? Nós lembra que nós falamos de Monte Verde no Chile, onde é um dos sítios mais antigos da América, com 19.000 anos, né, que nós encontramos nacos de carne, quer dizer que o homem cortou aquela carne e, devido às condições climáticas do sítio, no sítio, né, permitiu a sua preservação até os dias de hoje. Associado a essa fauna, essa megafauna, nós encontramos uma série de pontas de projétil, como vocês estão vendo aqui, né? É uma característica desses caçadores e coletores que chegam ao estado do Rio Grande do Sul, que eles têm essa tecnologia lítica, né, de fazer esses bifaces, de fazer pontas de projétil de pedra, né, pontas de flecha, pontas de lança, pontas de dardo, quer dizer, armas de projétil, raspadores para trabalhar as peles dos animais, né? Então, nós temos vários trabalhos nesse sentido, de ver como, né, o homem fez essas pontas, né, a tecnologia empregada. E aqui eu me refiro a um trabalho que foi publicado em 2007 pelo arqueólogo Soares, né, uruguaio, sobre a colonização humana no sudeste, nas planícies do sudeste da América do Sul. As condições climáticas, as inovações tecnológicas e o povoamento do Uruguai e do sul do Brasil. Então, ele retoma esses sítios aqui no sul do Brasil, né? Então, nesse artigo, dados paleoecológicos e arqueológicos são integrados para sistematizar e discutir diferentes aspectos da ocupação humana inicial no Uruguai e no sul do Brasil. É possível reconhecer evidências de dispersão humana inicial
pela região entre 14.000 e 13.000, né, durante o final do Pleistoceno, quando as condições climáticas secas e frias prevaleciam na região. Mais tarde, entre 12.000 a 10.000, uma tradição bifacial de raiz paleoamericana de planícies baixas emergiu com três complexos diferentes, representados pelas projéteis fishtail, ou rabo de peixe, ou então também chamado de pontas de projétil fel, que foi um pesquisador que trabalhou na Patagônia e e o nome da caverna foi atribuído a ele, né? Então a caverna Fel, onde foi encontradas as pontas rabo de peixe, que é onde o pedúnculo que elas têm aqui parece um rabo de peixe. Então foi chamada assim, né? E depois tem as pontas tigre e paipasso, né? Aqui ele vai falar a pesquisa desenvolvida nos últimos 15 anos, em conjunto com pesquisas anteriores conduzidas no sul do Brasil, a densidade relativa dos primeiros sítios com idade de radiocarbono e a base cronológica de 67 datas, né, permite formular um modelo arqueológico e comportamental sobre o povoamento inicial das planícies do Uruguai e do sul do Brasil. Então é um texto interessante, nós vamos nos referir a vários, né, que colocam a importância dessa tradição, dessas tecnologias, esses complexos, né, essas tecnologias que nós temos aqui. Então é uma coisa interessante, inclusive, bom, nós vamos retomar um pouquinho a essas características. Então aqui você tem, né, pontas, rabo de peixe e com pedúnculos. Isso aqui é um pedúnculo, né, pedunculadas do sudeste do Uruguai. Então, é também chamada a tradição de pontas pedunculadas do sudeste. Né? Fica TPPS, né? 14.000 anos, quer dizer, bem mais antiga do que eu disse, 12.000 anos. Não é que o Uruguai seja mais antigo, ele atribui datas mais antigas a essa. E depois nós temos, em torno de 12.000 antes do presente, o aparecimento das pontas umbu, da tradição umbu, que é do sudeste e sul do Brasil. Né? Assim como a Soares se debruça sobre isso, nós temos vários trabalhos aqui no Brasil também se debruçando sobre essas questões que as pontas de projéteis constituem o guia fóssil, né, o grande referencial e que aparece em quantidade nesses sítios. Então, levando a deduzir, né, o sucesso da caça com esses caçadores, esses grupos, né? Então, Daniel Loponte é um argentino que trabalhando com uma brasileira, com duas brasileiras, né, que é a Mercedes Okumura e a Miriam Carboneira, publicaram em 2016 também um trabalho sobre novos registros de pontas de projétil de rabo de peixe no Brasil e as suas implicações para o povoamento. Então é isso, esse texto ressalta uma coisa importante, que a partir dessa profusão de tecnologias que nós encontramos no sudeste do Brasil, e na Argentina e no Uruguai, se tenta explicar como ocorreu o povoamento dessa porção sul, porque nós constatamos que, inclusive nós vamos ver depois mais alguns mapas, a tradição de fazer pontas de projétil em pedra, né, e claro, também temos em ossos e também temos em madeira, mas não sobra, né? Não resiste à ação do tempo, principalmente que nós estamos falando do Rio Grande do Sul e dessa área pampiana, que é muito úmida. Há uma umidade, o solo é muito ácido, então o material orgânico não sobrevive. Por isso que as pontas se tornam, as pontas de pedra, feitas com a matéria-prima pedra, ou seja, as pontas líticas, né, são as que mais se preservam. E com ela, é através delas que a gente quer contar a história.
né. Então, os conjuntos tecnológicos nos dizem, né, da onde elas vieram. Então, por exemplo, nesse artigo, eles apresentam novas descrições do tipo do rabo de peixe, recuperadas principalmente nos estados do sul do Brasil. Pontas do tipo rabo de peixe ou fel apresentam uma forma específica associada a grupos caçadores e coletores da transição Pleistoceno-Holoceno em muitas partes da América do Sul, especialmente ao longo da costa do Pacífico, na Patagônia, e nos pampas da Argentina e Uruguai. No artigo são apresentadas imagens, dados métricos e a caracterização tecnológica das pontas. As pontas encontram-se em diferentes coleções acadêmicas e privadas, algumas delas disponíveis há muito tempo para pesquisa, porém apenas agora estão sendo apresentadas. Essas novas descrições dobram no mínimo o número desse tipo de pontos reconhecidas em território brasileiro. Finalmente, a importância da ampla distribuição dessas pontas discutida no contexto do povoamento do sul do Brasil. Logo, logo vocês vão entender qual é o significado. Claro, além dessa maravilha que vocês estão vendo, aqui nós temos pontas de projétil rabos de peixe, todas elas, né, são classificadas dentro dali, né, elas são usadas para mostrar possíveis migrações de povos, pela sua tecnologia, pela sua morfologia. E trago mais um texto, é um terceiro texto, também bastante recente, publicado no ano passado, um novo propósito para análise tecnológica das pontas de projétil, né, para entender a diversidade, né, feito pelo daí João Carlos Moreno de Souza, que tem um site muito bom sobre a história e arqueologia, e a Mercedes, a mesma Mercedes que nós falamos anteriormente, Okumura. Então, eles propõem um protocolo. Eles dizem que a falta de um protocolo padrão para análise e comparação de múltiplos conjuntos de artefatos líticos tem dificultado o avanço de um melhor entendimento da diversidade cultural associada a grupos pré-históricos de caçadores e coletores. Então, eles vão fazer uma proposição, né, de um protocolo para analisar. Então, como eles dizem, o nosso protocolo é adequado para desvendar padrões culturais potenciais em relações a muitos atributos em pontas líticas, né? Bem como explorar se existe diferença significativa entre os tipos previamente definidos. Então, aqui nós temos pontas que foram encontradas em Montenegro, aqui Guarivaldense, também na encosta do Morro, né? Do Rio Claro e São Paulo, e assim por diante. Então, aqui você tem uma distribuição das pontas, aquele FTPSS, pontas da tradição de pontas do Sudeste, né? Então, aqui você tem uma distribuição de pontas, né, por todo o Brasil. Veja que nós temos uma concentração no Sudeste e no Sul. Aqui nós estamos com tantos números que não cabem, né, dentro do estado. É só para mostrar onde nós encontramos pontas de projétil. A classificação das pontas nos vão dar cronologia, então, de 12.500. Né? Nós temos aqui objetos rudimentares e pontas longas, com lâminas, e assim sucessivamente até o final do Pleistoceno. Aqui é o Pleistoceno antigo, o Pleistoceno recente, e veja que aqui estão as rabos de peixe, né, e como elas se distribuem. Né? E o que significa essa abrangência desses três tipos de ponta que nós já vimos anteriormente? Né? A ponta rabo de peixe, a ponta fel, que se distribui aqui em todo o sul, veja, distribui aqui, e depois as pontas, a ponta negra, né, tuína, pontas, etc. É que elas vão nos dar mais ou menos as rotas de migração. Isso que eu gostaria de falar aqui com vocês também, a questão de que a arqueologia do sul brasileiro, bom, arqueologia é arqueologia, mas o sul brasileiro é diferente do Brasil tropical. Então, nós temos, até agora nós estamos vendo o Brasil tropical praticamente, agora nós entramos no sul. E o sul tem a nossa história do sul brasileiro, né? Não estou falando aqui do Rio Grande do Sul somente, de São Paulo para baixo. Na verdade, do sul de São Paulo para baixo, né, nós temos
muitas semelhanças com a história da Argentina, do Uruguai, e dos hoje territórios, né, do Uruguai e do Chile, né. E aqui vocês têm 2 proposições, né, ou na verdade eu acredito que se complementam, não são antagônicas. Aqui a proposição de povoamento da América do Sul, né, feita pelo Dillaway, né, rotas de migração hipotéticas para dentro e por toda a América do Sul, bem como alguns dos principais sítios arqueológicos regionais que datam do final do período Pleistoceno. Então, eu faço referência a 2 textos aqui, né, a antiga colonização do Pleistoceno antigo, né, na América do Sul, uma perspectiva interdisciplinar. Um trabalho muito bom, recomendo, né, e onde ele mostra esse mapa. Então, como entraria, o homem coloniza o continente americano, né, pelo Estreito de Bering, vem costeando por navegação de cabotagem o continente, chega na América Central e vai costeando aqui. É a única explicação como o homem chega a Monte Verde aqui, vocês lembram? Nós analisamos. As últimas datas de Monte Verde datam 19.000. Quer dizer, são as mesmas datas que nós temos lá em cima. Quer dizer, ele não veio correndo e se veio por navegação de cabotagem, não podia ser tão rápido. Então, possivelmente, grupos estão costeando, né? E nós temos vários sítios aqui, né? Aqui o Taima, já falamos também, eles possivelmente podem ter atravessado os Andes e entrado, né? Inclusive não necessariamente aqui, pode ser mais ao sul, porque nós vamos ver que, inclusive, em América Pré-Colombiana a gente trabalha isso, o rio Amazonas nasce na Cordilheira Andina, o rio Maranhão, né, que entra aqui, é Purus, e depois forma a bacia amazônica, né. Então, aqui nós temos várias quebradas, a Jaguai, Tacamay, a quebrada dos burros e assim por tudo, Tuína é onde nós temos aquela ponta, né. Então, Santa Júlia, Itaguatágua é um sítio importante, tão antigo quanto esse aqui, inclusive aqui depois nós vamos falar da domesticação do cachorro, né? Então aqui nós temos um sítio que possivelmente caçadores-coletores pleistocênicos que caçavam mastodontes, etc., tinham auxílio já dos cães, né? E Monte Verde, então 19.000. Então, em determinados momentos, eles entram, né, adentram o continente. E aqui a gente tem uma outra forma de penetração completamente diferente pelos tipos de artefatos que nós encontramos e assentamentos. Então, se acredita que a partir do sítio Monte Verde, nós teremos índios canoeiros que continuam pela costa e chegam à Terra do Fogo, né? E aqui se fixam, nós temos Yamana, né? E outro grupo que teria vindo, se adentrado, né, o território, e os Tuelche teriam via terrestre chegado à Terra do Fogo, que é onde nós temos os Ona, né, os Auche, que são outros grupos étnicos que nós encontramos aqui. E os Puelches foram ocupar a Argentina, Buenos Aires, a província de Buenos Aires, e acredita-se que teriam vindo até o Rio Grande do Sul. E aqui o modelo fluvial que foi proposto pelo Lucas Bueno e Adriana Dias, que propuseram em 2017, que os vetores do povoamento do Cone Sul, né, seria atestado pelas tecnologias bifaciais, com pontas pedunculares, rabo de peixe na Argentina, né, a tradição de pontas do Sudeste no Uruguai e o umbu no Brasil, né, e eles teriam feito essa penetração via rios, mas no caso deles vem direto por dentro, né?
e aqui a proposta é que eles venham por cabotagem e depois penetrem aqui, né, e nós podíamos somar talvez as 2. Então, o povoamento do continente americano é uma questão que gera questionamento desde a sua descoberta. Atualmente, os métodos de datação permitem confirmar uma antiguidade cada vez maior, cujos índices arqueológicos foram, ao longo do tempo, ignorados ou rejeitados. O estudo desses vestígios por meio de eixos de pesquisas inovadoras revela uma realidade diversificada. A análise tecnológica das indústrias líticas conhecidas sobre o continente sul-americano é uma das abordagens inovadoras que abrem novos horizontes de compreensão de uma dinâmica complexa de povoamento. Então, essas indústrias, né, que nos caracterizariam e que caracterizariam esse movimento de conquista. E muito interessantes são as pesquisas mais recentes que estão sendo feitas, por exemplo, nesse texto aqui, Conquistando um Continente, né, Nature, feito pelo Dillahunty também, né, ele coloca esse mapa aqui, que é o Conquistando o Continente, né, estudos da ocupação da Idade do Gelo, dos sítios, na América do Sul, né, e como o homem vai dominar a paisagem. Então é muito interessante que havia já não comércio de ferramentas, mas de matérias-primas. Mais ao sul, César Mendes seguiu pistas semelhantes em sua busca por sítios do final do Pleistoceno ao longo da costa chilena, enquanto que Soares e Alcamura estão trabalhando, Soares no Uruguai, o pessoal, Amílio Carboneira, La Ponte, que é argentino também, estão trabalhando no Brasil. Nós vamos ver esse arqueólogo chileno, né, então trabalhando lá a partir de 2004, né, ele e seus colegas escavaram um antigo acampamento datado de 13.000 anos atrás. Alguma das ferramentas de pedra do local, chamada de Quebrada Santa Júlia, aqui, ó, aqui está Monte Verde, aqui está Jandana, eram feitas de quartzo translúcido, que não é encontrado em depósitos costeiros. Ele está na costa, mas não é encontrado. Então, como Rademacher, um arqueólogo que trabalha muito com Dillahunty, Mendes mapeou caminhos potenciais para o depósito de quartzo conhecidos no interior. Fazendo a amostragem ao longo das rotas, sua equipe encontrou um afloramento de quartzo translúcido em um local onde as pessoas viveram e extraíram entre 12.000 e 11.000 anos atrás. A semelhança com a Quebrada Santa Júlia, em termos de idade e técnicas de fabricação, sugere que as ferramentas costeiras vieram de afloramentos da montanha. Então, o que vemos que há 12.000 anos, é que há 12.000 anos esses grupos tinham redes, conheciam a paisagem e se moviam entre o interior e o litoral. Então, é muito interessante, né, que nós vamos ver que depois na história, na América pré-colombiana, na história do Peru e do Chile, a gente vê constantemente essa troca de produtos da costa com o interior. E nós vamos ver que isso é tão antigo quanto, né, o período Pleistoceno, os primeiros caçadores, né? E aqui você tem outro mapa de Tom Dillahunty. Dillahunty é especialista na ocupação da América do Sul, né? Aqui culturas, né, do Pleistoceno antigo da América do Sul, ele colocou, pontuou todos, né, e daí ele faz, né, essa consideração, né. Se os primeiros povos migraram ao longo da costa, algumas das melhores evidências provavelmente foram engolidas pelo oceano. Aqui, se o homem veio por cabotagem, né, pelo litoral, os sítios que estavam na plataforma continental foram submersos, né? Então, temos que considerar isso. Então, no final do Pleistoceno, o derretimento dos mantos de gelo fez com que o nível do mar subisse 70 metros, o que teria inundado grande parte do litoral. Este efeito teria sido maior em algumas regiões do leste da América do Sul, onde a terra é relativamente plana e o oceano migrou para o interior.
né. Então, na fronteira entre Uruguai e Argentina, por exemplo, os arqueólogos suspeitam que os povos antigos possam ter caçado e acampado em um amplo delta que existia anteriormente na foz do rio Uruguai, mas tais lugares teriam sido submersos quando o mar avançou mais de 120 quilômetros, né. Então, Soares procurou pistas rio acima e datou vários locais residenciais entre 12 mil e 900 e 10 mil. Então, é muito interessante esses trabalhos que estão sendo eh, feitos e que está dando pesquisas extremamente interessantes, né? As rotas comerciais, por exemplo, se verifica, inclusive até a Bolívia, né? É uma pena que a mineração e a malha urbana está subindo nesses territórios e destruindo. Eu, como aqui Diller Rey diz, só para concluir, nunca vi tanta destruição como ocorre no Peru, por exemplo. Ele testemunhou escavadeiras destruindo locais e proprietários de terra destruindo evidências para evitar atrasos nas obras. Então é uma tristeza que já os primeiros povoadores da América do Sul e os primeiros povoadores do Brasil e do sul do brasileiro, né, já é escassa a informação e ainda esse processo de expansão da atividade econômica e da malha urbana faz com que eles venham a desaparecer. Então, esses primeiros povoadores vão se espalhar, né, por todo o sul brasileiro, né? Então, vamos ver como se constituem as culturas pampianas, né? E os mais antigos grupos de caçadores-coletores conhecidos da região platina se estabeleceram, então, nas paisagens dos pampas. Os restos de sua cultura material são encontrados dispersos em todas as paisagens abertas da vertente atlântica, em sítios que remontam ao final da última glaciação. Os grupos de caçadores, coletores e pescadores vão se espalhar pelo nosso estado e se adaptar às circunstâncias ambientais modificadas. Mas será no período chamado ótimo climático, ou seja, a partir de 6.000, ou seja, passado quase 6.000 anos entre os primeiros colonizadores e agora, né, que irão ocorrer as derradeiras mudanças ambientais, as quais transformarão as sociedades caçadoras-coletoras das terras baixas platinas. Em torno do quinto milênio antes do presente, foram construídas as primeiras estruturas tumulares nas volúveis terras baixas da porção meridional do continente sul-americano. Essas estruturas são produto de grupos caçadores-coletores pré-cerâmicos de intensa mobilidade que caçavam na região desde a época das primeiras povoações. As pesquisas têm corroborado com essa hipótese associativa de caçadores e coletores pré-aterro e seus construtores, pois o material lítico encontrado nos níveis inferiores dos aterros é muito semelhante ao lítico encontrado nos níveis anteriores à sua construção, da matéria-prima utilizada, calcetones, opalas, etc., até a técnica de fabrico e sua morfologia. Creio que vocês não entenderam essa questão de pré-aterro, né? Nós vamos ver que nós temos ocupação desses caçadores e coletores. Esses primeiros habitantes que chegaram vão se espalhar por essa área aberta da zona pampiana e a partir de 6.000 anos eles começam a construir um sítio arqueológico muito particular que foi chamado de Cerrito. Nessa região, quando nós logo vamos ver pequenos cerros, nós temos cerros, pequenas elevações, as morrarias, que são pequenas elevações, né? Quando as elevações são artificiais, né, essas pequenas elevações são chamadas cerros e as elevações artificiais são chamadas cerritos, ou seja, a partir de 6.000 anos nós temos um sítio muito particular no sul, né, que são os cerritos. Na Argentina, eles são encontrados nas zonas de campo do Nordeste, sobretudo no sul do território de Misiones. Distribuem-se por quase todo o Uruguai, mas principalmente no Vale do Rio Negro e na zona meridional do Rio Grande do Sul. Muitos sítios arqueológicos estão relacionados com zonas alagadiças das cabeceiras do Rio Negro, do sudoeste e sul do Rio Grande do Sul. Grande parte dos sítios se encontra no topo aplainado de colinas
e nos denominados, então, cerritos. Vamos conhecer os cerritos. E precisa acostumar o olho, né, em determinado... Opa, voltou. Vamos ver como se constrói as paisagens culturais do bioma Pampa. Aqui você tem uma foto de um cerrito. Aqui tem uma pessoa servindo de escala, involuntariamente servindo de escala. Então, esse cerro que vocês estão vendo aqui é totalmente artificial, construído pelo homem. Aqui, novamente, nós temos um homem, né, como escala, para você ter uma ideia. Esse cerro, esse topo de cerro todo é artificial. Não se sabe se o homem foi tem uma grande, larga discussão se isso foi feito numa vez só ou se foi acumulando terra, né, por gerações. Quer dizer, foi um processo construtivo mais longo. E nós temos diferença de um para outro, né? Então tem alguns que são muito altos, são muito grandes, aterros, lembram muito, vamos dizer assim, os mounds, né, de conchas que vocês conhecem no litoral, né, que conhecem agora, porque vocês já viram, a aula sobre. Aqui vocês estão vendo um outro cerrito bem mais suave, não tão alto. Ou seja, o arqueólogo que trabalha nessa zona sul, né, ele tem já o olho treinado para ver essas ondulações na paisagem e saber o que é natural e o que é artificial. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre os construtores de cerritos, né? Esses cerritos, né, pode trazer várias interpretações. Então, cerrito é um termo que é dado a esses aterros, né? Essas elevações artificiais feitas pelo homem, né? O termo cerrito é um termo regional, né? Se vocês vão fazer uma tese e defender em São Paulo, vocês vão ter que explicar o que é cerrito ou usar o termo aterro, né? Então, que é o mais comum. Então, os aterros são caracterizados por pequenas elevações de terreno, com formas tendentes a circular, oval ou elíptica, como essa aqui que vocês estão vendo, compostas de terra, sendo essas retiradas das redondezas, e de restos de atividades humanas, sepulcrais e cerimoniais ou residenciais. No que diz respeito aos seus diâmetros, as bases circulares e ovais tendem a ser entre 15 metros a 100 metros, sendo mais frequentes de 20 a 50 metros, enquanto que as bases elípticas possuem média de 40 a 100 metros. Em relação à altura dos cerritos, constata-se uma variação de meio metro até 8 metros, sendo localizados em terrenos que vão de 0 a 160 metros acima do nível do mar. Também denominados cerritos, aterros em encontros isolados ou agrupamentos. Estes últimos agrupamentos, né, podem ser pequenos, de 2 a 3, ou 4 ou 5 aterros, ou grandes, como é o caso do agrupamento existente no Conselho de 33, Conselho aqui é departamento de 33, localizado no Uruguai, onde em uma área de 1 km², identificaram-se mais de 40 cerritos, quer dizer, uma alta concentração, é praticamente uma aldeia. A distância existente entre um cerrito e outro, dentro do agrupamento, é bastante variável, entre 10 a 100 metros, predominando de 25 a 35. Já no que concerne o afastamento de um agrupamento ou outro, nota-se geralmente uma distância média de 1 quilômetro entre eles. Os aterros estão instalados nos banhados que circundam as lagoas ou nos terraços dos canais que as interligam, arroios, rios, etc., como também em planícies médias e baixas e serras com altitude de no máximo 160 metros acima do nível do mar. A disposição espacial e morfologia dos cerritos está aqui, essa em verde, área de dispersão, em amarelo, onde foram estudados no Rio Grande do Sul, no município de Santa Vitória do Palmar, município de Erval do Sul, foi onde eu trabalhei, fiz a minha dissertação de mestrado sobre essa região, Dom Pedrito, Rosário do Sul, Alegrete, Santa Maria, vai até o centro, né, do nosso estado. Veracruz, Tapes, Camaquã tem alta concentração junto à Lagoa Mirim, do Patos,
onde o Padre Schmidt se trabalhou. Então vocês estão vendo aqui a bacia da Lagoa Mirim, é onde nós temos a maior concentração, não é única. Então, no que concerne à localização dos aterros no território brasileiro, encontra-se em grande concentração nas regiões sul, estado do Rio Grande do Sul, centro-oeste, estado do Mato Grosso, e na região norte do Brasil, no estado do Pará. Isso está se referindo aos tesos, né, vocês viram isso na arqueologia da Amazônia. Estruturas idênticas ou similares existem em diversas partes do mundo, em termos de mounds, aterros, né? América do Norte, etc. Nos países latinos são chamados de cerritos, nos Estados Unidos e Inglaterra de mounds e na França de enclos funerários. Ambiente. Então, sempre esses cerritos são construídos nas áreas alagadiças, como nas lagunares. Os padrões de alimentação deduzidos dos restos de alimentações encontrados indicam locais de ocupação sazonal para a pesca, quer dizer, sempre em lugares que eles podem caçar e pescar ao mesmo tempo. Né? E de caça, o que tem? Nós temos os veados pampeiros, né? A ema, a seriema, capivaras, raposas, lontras, vários animais de água, né? Esses caçadores-coletores, então, encontraram faunas variadas e abundantes nas áreas de campos próximo ao mar, ao lado das lagoas, tais como de Itapeva e Mirim, junto à Lagoa dos Patos, nos campos do interior e nas áreas alagadiças. Este modo de vida se reflete nos vestígios arqueológicos. Além de artefatos de pedra, a utilização de osso como matéria-prima foi bastante comum para elaborar anzóis, agulhas, alguns furadores, pontas simples que podem ser pontas de flecha, pontas duplas que provavelmente formam uma espécie de anzol. Muitos dentes de animais foram encontrados com perfurações para serem utilizados como contas de colar, assim como vários discos de conchas. As atividades sazonais caracterizam os padrões de subsistência dos grupos pampeanos até os primeiros contatos com os guaranis. A subsistência sazonal começa a ser acompanhada de uma incipiente horticultura e com ela uma maior uso de cerâmica. Alguns acreditam que esses caçadores-coletores que chegaram aqui permaneceram caçando megafauna, desaparece a megafauna, continuam caçando esses animais, começam a construir os cerritos e depois nós vamos ter um enfrentamento com os grupos guaranis, onde esses grupos vão desenvolver uma horticultura e um uso da cerâmica que não era comum anteriormente. Então, existe evidentes mútuas influências entre os padrões culturais distintos, mas a cultura material desses grupos permanece muito semelhante em todos os locais onde habitavam, o que indica a manutenção de uma grande tradição cultural. Provavelmente foram os mesmos grupos indígenas que se tornaram conhecidos a partir do século XVI como charruas e minuanos. Então, essa é a primeira leva de caçadores e coletores que chega ao estado do Rio Grande do Sul há 12.000 anos atrás. São caçadores, coletores, pescadores, e depois eles vão construir os cerritos, né, até o contato com os guaranis e a chegada dos colonizadores europeus, onde eles serão conhecidos como charruas e minuanos, e já veremos mais adiante. Aqui você tem várias imagens da Lagoa Mirim, no entorno da Lagoa Mirim, então, nós temos em Santa Vitória do Palmar uma alta concentração de sítios. Aqui tem o Rio Jaguarão, onde foi que eu trabalhei para fazer a dissertação, município de Jaguarão, de Herval até Bagé. Aqui o Rio Jaguarão entrando na Lagoa Mirim. Então, aqui nós temos a bacia da Lagoa Mirim, aqui o canal de São Gonçalo e o início da Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos, com as suas belezas, enorme, e aqui nós temos alta concentração de cerritos. Então, é muito interessante essa proximidade com o mar. Aqui eu tirei de um blog, acervopopa.com, do Catavento, de Porto Alegre a Jaguarão. Ele saiu de Porto Alegre de barco, e fez toda a Lagoa dos Patos, passou pelo canal São Gonçalo, entrou na Lagoa Mirim e entrou até aqui,
foi navegável o Rio Jaguarão, está vendo aqui? É para mostrar que, possivelmente, os nossos habitantes dos cerritos, que estão ao longo da Lagoa Mirim, ao longo da Lagoa dos Patos, ao longo do Rio Jaguarão, aqui, né, eles também eram navegadores. Né? Bom, o histórico da pesquisa. É importante falar de desde quando começou a se pesquisar, porque à medida que vão sendo realizadas pesquisas sobre esses cerritos e sobre esses sítios que estão nessa paisagem, vão sendo feitas interpretações do seu uso, qual a sua função. Então, por isso eu vou mencionar isso. Será no final do século XIX que as primeiras pesquisas sobre as construções em terra serão realizadas na região fronteiriça entre Brasil e Uruguai. As interpretações iniciais acerca dessas estruturas giravam em torno da relação entre ambientes inundáveis e sociedades construtoras de túmulos. Tal situação tornou-se similar em outras regiões do mundo, através de analogias arqueológicas em relação com o megalitismo europeu. Da literatura temprana surgem as primeiras hipóteses clássicas para explicar a monumentalidade. Por que eles faziam esses amontoados? A primeira é que fala de uma arquitetura funerária em terra. E a segunda é que seria adaptações à vida de áreas, zonas inundáveis. Então a ideia é a seguinte: esses cerritos, aqui um cerrito no Vale do Rio Jaguarião, esse cerrito, esse amontoado de terra, junto com artefatos, né, é proveniente de moradia. E porque para o homem morar num lugar alagadiço, que episodicamente, na época das chuvas, fica alagado, ele precisa construir esse montículo para ficar com os pés secos. E eles colocam o seguinte: por que ele não vai para as zonas mais secas? É que nessas zonas de áreas inundadas tem uma quantidade muito grande de recursos, seja de animais, quadrúpedes, nos rios nós temos lontras, nós temos peixe, nós temos muitos recursos, tem uma alta concentração de recursos nessas planícies inundadas. Então, a ideia era que eles construíam esses aterros para ficar com os pés secos e estar próximo desses recursos. Ou então era para uma arquitetura funerária, para enterrar os mortos. Por que não? Então, nós vamos ver que tem muito dessas explicações. Bom, quando não se tem um marco teórico explícito, como era no início, bem como uma metodologia elaborada, essas abordagens iniciais se caracterizaram por visões meramente empíricas, comparativas e de cunho evolucionista, a fim de explicar as estruturas tumulares das terras baixas platinas. Na década de 1930, Sierra faz importantes descobertas de esculturas em pedra chamadas zoólitos, olha que coisa importante, em aterros da região. Tais esculturas são caracterizadas de acordo com a teoria difusionista vigente nas pesquisas brasileiras como sendo específicas das culturas sambaqueiras. Inclusive, na academia brasileira impera o ceticismo quanto à possibilidade de outras culturas produzirem zoólitos. O difusionismo norteador das concepções, apesar dos inúmeros achados dessas esculturas em contextos diversos. Não era por difusão, mas possivelmente os achados em contextos diferentes são diagnosticados como aculturação ou troca. Como se acredita que os zoólitos é um elemento de prestígio na zona sambaqueira, por que não trocar chefes de populações diferentes, trocar essas obras de arte, esses símbolos de poder, quem sabe? Durante a primeira metade do século XX, os estudos sobre aterros ficaram restritos a estudiosos uruguaios, já que no Brasil era total o desconhecimento acerca dos mesmos, sobretudo no estado do Rio Grande do Sul,
desculpa, constata-se a existência de aterros, recebendo então a denominação de mounds somente na ilha de Marajó, localizada no litoral setentrional brasileiro e pertencente ao estado amazônico do Pará. Entretanto, em tais trabalhos, cerâmica foi o norteador das pesquisas. Somente a partir da década de 60, com a criação do Pronapa, né, é que as estruturas começam a ser classificadas de acordo com formulações teóricas de corte, difusionismo, ecológico e adaptacionismo, as quais caracterizam aterros como sítios moradias, conceituações essas também utilizadas por arqueólogos uruguaios do mesmo período. Então, nesse momento, né, foram considerados, né, como moradias praticamente. Então, os paradigmas ecológicos adaptacionistas contribuíam com um rol de explicações para o desenvolvimento cultural das populações das terras baixas platinas durante o Holoceno. Para estes, autores como Nau, Schmitz, entre outros, as estruturas em terra representavam uma tática de adaptação com o intuito de tornar possível a moradia em terras inundadas. Então, esse era primeira explicação. Então, os complexos de aterro encontrados tratavam-se de sítios residenciais de pesca lacustre, né? Isso aqui, né? Aqui os aterros. Em 1978, eu fui para São Paulo para fazer meu mestrado, né? E fiz então um projeto, né, estudos de padrão de assentamento pré-coloniais no Vale do Rio Jaguarão, que foi o título do meu projeto. Eu entrei aqui na URGS, fiz esse projeto de pesquisa, né, e desenvolvi um mestrado, que era aspectos da ocupação pré-colonial no Vale do Rio Jaguarão, Rio Grande do Sul, com o Dr. Opiano Bezerra de Menezes. Né? Então, eu trabalhei em Erval do Sul, né? Por que eu comecei a trabalhar aqui? Em 1978, Padre Schmidt estava executando o projeto de salvamento arqueológico na área do reservatório da barragem do Centurião, lado brasileiro. Esse projeto foi um convênio da Sudesul, né, para a construção da barragem, visava aproveitamento hidrelétrico e a melhoria no sistema de irrigação do rio. Este era apenas um dos projetos envolvidos com o auxílio da FAO, pelos governos brasileiro e uruguaio, objetivando melhorar a economia da bacia hidrográfica da Lagoa Mirim, que sofria prejuízos agrícolas causados pelas inundações, justamente, estiagens e frequentes intrusões de águas oceânicas na lagoa. Então, como havia participado das escavações em 1978 e 1979 no município de Erval do Sul, o Schmidt sugere que eu faça um projeto de mestrado nessa área, e por isso que foi elaborado esse projeto, né, que eu defendi, e aqui tem nesse livro sobre a arqueologia pré-histórica do Rio Grande do Sul, um capítulo onde está a tese. Né? Na tese, eu trabalhei então aqui, em azul e vermelho, sobre o Rio Jaguarão, que está na fronteira. Eu fiz aqui um levantamento bibliográfico sobre os sítios arqueológicos existentes em todos esses municípios aqui, desde Camaquã, Barra do Ribeiro, Camaquã, Bagé, e essa área aqui que eu me concentrei, aqui no Uruguai, etc. Quando eu fui fazer essa pesquisa, não tinha ninguém no lado uruguaio pesquisando, nem no lado argentino. Infelizmente, quando os uruguaios começaram a trabalhar, não tinha mais ninguém trabalhando no lado brasileiro, então ficou muito difícil de trocar figurinhas. Né? Então, nessa área aqui, selecionada para pesquisa, né, eu encontrei 81 sítios arqueológicos, inclusive um arranchamento militar no Passo do Melo, um trabalho muito interessante, que devia ser do início do século, nas lutas entre as coroas portuguesas e espanhola, que tinha ranchos militares construídos. A partir da década de 80, pesquisadores uruguaios, influenciados pela teoria processualista de Binford, foi dentro dessa linha que eu trabalhei, dão início a um processo de embate teórico com os pesquisadores da corrente histórico-culturalista das décadas de 60 e 70. Né? E eles vão então fazer uma nova abordagem, como inclusive eu fiz.
o litoral atlântico meridional sul-brasileiro passou de área marginal a um centro de emergente complexidade cultural. A arqueologia processualista, em busca de perspectivas universais que permitisse compreender a relação do homem com o meio e com o ecossistema que interagem entre si, foi responsável pela renovação dos conceitos arqueológicos dessa região. Então, nós vamos ver que as interpretações se tornaram muito mais ricas e essa área se tornou central nas pesquisas arqueológicas. Então, a partir da década de 90, com a aplicação de princípios da arqueologia da paisagem, reformularam-se as perspectivas de análise da relação homem-natureza, paisagem culturais. Então, começar através dessas novas concepções, bem como de trabalhos mais sistemáticos da região leste do Uruguai, atribuiu-se a essas culturas uma maior complexidade social, visto que os montículos passaram a ser concebidos como demarcadores territoriais de caráter político, estratificando as estruturas sociais e definindo áreas de exploração de recursos a grupos cada vez mais hierarquizados. Então, nós passamos de unidades residenciais para estruturas funerárias e depois como demarcadores de território e assim sucessivamente, né? Então, é muito interessante essa progressão. Eu fiz questão de mostrar para vocês justamente que cada orientação teórica metodológica busca uma metodologia que chega a alguns resultados e assim por diante, né? Então, qual é a característica desses sítios, né? São então aqui um aterro, vocês estão vendo esse aterro aqui é famoso, né? Porque é um dos mais altos, é Aterro Cerrito, encontrado na região de Santa Vitória do Palmar, uma altura de 4 metros, não é o mais alto, né? E aqui uma projeção, uma ilustração de como deveria ser sido. Então, se eles morassem, se sabe que os índios charrúas e minuanos que do período da conquista eles faziam as suas toldarias em cima de montículos. Então foi concebida pela ilustradora, né, aqui as toldos, né, que seriam construídos em cima desses amontoados de terra, né. Aqui tem 2 pessoas paradas em cima, né. Eles nunca estão isolados, estão em grupo, então este aqui, né, é este aqui e tem vários outros, né, de ambos os lados do rio, né, do arroio, né. E o que que nós encontramos? Nós encontramos pontas de lança, pontas de projétil, nós encontramos os famosos quebra-coquinhos, que na verdade essa depressão é para fazer fogo, as bolas de bolhadeira e bolas mamilares, que possivelmente são os rompe-cabeças, né. Então, o material lítico que nós encontramos, esses grupos de caçadores-pescadores de áreas de campos abertos utilizavam em larga escala, as técnicas de lascamento por percussão, com percuteiros de seixos, retoques por pressão, com retocadores de pontas, de chifre de veado e assim por diante. Então, o que que nós temos? Pontas de lança, pontas de dardo, raspadores para trabalhar o couro dos animais, né? As pontas é muito interessante, né? As pontas de flecha foi classificado por um arqueólogo 19 tipos de pontas de flecha. Daí vieram arqueólogos norte-americanos e olharam as pontas e disse não, só tem uma meia dúzia de pontas de tipos diferentes conforme o que eles caçavam, né? E depois eles retocavam. Então, quando ele estava em campo, né, e atirava a flecha no animal, pegava no couro, ela quebrava. E ele ia lá, uma ponta dessas aqui, quebrava aqui e ele retocava e fazia uma outra pontinha aqui, para usar de outra forma. Então, os tortos nada mais é que são pontas quebradas que eles reutilizavam. Aqui os raspadores, pedras polidas, o fazedor de fogo, né? Aqui as pequenas depressões, eles são chamados de quebra-coquinho, mas não, tu não vai quebrar coquinho num buraquinho desses, né? Possivelmente é para fazer o fogo. As bolas de bolhadeira são para caçar, né? O comum das bolas pré-coloniais, né? É um laço de 2 metros, de 1,5 metros,
com 2 bolas em cada ponta, né. E eles possivelmente caçavam, por exemplo, uma ema, jogava nas pernas, né, e imobilizavam ela, que depois vai ser usada as bolhadeiras, né. Aqui são as bolas, né. Então aqui tem o sulco onde ele vai amarrar, né, essas bolas. E o rompe-cabeças, né, que são essas, pedras mamilares, né, com pontas para bater, quer dizer que se o cara não é ágil no arco e flecha, ele senta ali, né, o essas bolas de essas bolas de bolhadeira de uma bola só, né, rompe-cabeça. E aqui nós temos uma correria, né, do período após conquista, onde nós vamos ver eles caçando, né, ou, lutando com as bolas, né. O material cerâmico é bastante interessante, nós não encontramos aqui uma decoração sofisticada, essa aqui foi encontrada em Lacanas, no departamento, de Rio Negro, né, mas a produção de cerâmica entre os pampeanos não era tão intensa como outros grupos da área latina. Eles possivelmente, os recipientes são pequenos, de paredes grossas, e foi encontrada algumas paredes com um furo, que possivelmente era para suspender, opa, para suspender o pote da cerâmica sobre o fogo, né, para não queimá-lo diretamente, né. Então, se imagina que era usada assim, principalmente quando nós encontramos a base do pote, onde nós vamos ver a fuligem, né. Então é bastante interessante. Depois, se vocês querem conhecer mais, né, sobre as cerâmicas e as características, né, vocês têm aqui no texto. Então, de longa data, essas desde a década de 60, 1960, que esses sítios são pesquisados, e eu trago aqui um texto, né, sobre arqueologia, história e socioeconomia da Restinga reconstituindo a história e arqueologia da Lagoa dos Patos, né, uma contribuição para conhecimento e manejo da reserva da biosfera, né, feito por Targaryen. Então, ele põe este mapa e eu gostaria só de ressaltar o seguinte: os cerritos todos estão aqui por dentro. No litoral propriamente dito, onde está a cidade de Rio Grande, São José do Norte, Tavares, Mostarda, nós temos sambaquis aqui. Então, veja bem, é bem provável que esses construtores de sambaqui, que nem o sambaqui do Capão da Marca, no município de Tavares, aqui está ele, assim como o sambaqui da Casca, em Mostardas, aqui está o outro, né? Eu usei aqui 2 sambaquis de exemplo, pode ser inclusive também construção de montículos de conchas, e aqui nós temos montículos de terra. Alguns querem ver que tem ligação entre esses grupos, e por isso que aparecem tantos ólitos, nos cerritos. A ver, né. Então aqui um pouco de material, pontas de osso, né, pontas de madeira, bolas, machados, né, quebra-coquinhos, pontas de flecha, aqui esculturas, nós vamos encontrar nesses sambaquis e nessas áreas. Então, para o interior, aqui está o mapa do Rio Grande do Sul, com as bolinhas, cada bolinha e sobreposição são conjuntos de cerritos, de sítios de cerritos. Isso aqui foi um trabalho feito, visibilidade, comunicação e movimento entre os serriteiros na paisagem aquática da Lagoa dos Patos, sul do Brasil, feito pelo Rafael Milheira, que é da UFPEL, que eles têm trabalhado de uma forma mais intensiva nesses sítios. E depois, então, dentro dessa quantidade de sítios, ele vai se concentrar aqui na região, no bioma Pampa, claro, todo esse bioma Pampa, né, é onde nós temos a maior concentração de cerritos, e aqui depois, no sul da Lagoa dos Patos, né, nós vamos encontrar a região de Pontal, aqui está um sítio, né, onde foi encontrada inclusive uma mandíbula humana, que nós já vamos falar mais adiante, né. Aqui tem um outro bacharel em arqueologia que está fazendo, que é da FURG, da Universidade de Rio Grande, também realiza pesquisas na planície costeira do estado do Rio Grande do Sul, hoje está fazendo mestrado ou doutorado no MAI da USP,
né, ele está trabalhando 2 sambaquis onde, desculpa, 2 montículos onde ele encontrou, né, estes materiais. Aqui está o Morro do Índio que ele está trabalhando. Então veja que existe em quantidade. Aqui eu trago o aterro clássico, que já usamos, que está nessa publicação, Pesquisa Ecológica de Santa Vitória do Palmar. Nós temos uma tese, uma dissertação, uma tese de doutorado a respeito, e o que nós fazemos aqui é a retomada. Então, deixa eu tomar um gole d'água. O que vocês estão vendo é a Lagoa Mirim, em Santa Vitória do Palmar. Aí tem uma alta concentração de cerritos, aqui o Porto de Santa Vitória do Palmar, né? Foi pesquisada em diversas ocasiões por diversos profissionais, né? E agora foi escavada, foi trabalhada num trabalho de arqueologia preventiva, né? Por essa empresa de arqueologia, né? Híbrida, Patrimônio Rio Grande do Sul. Então, interessante, que é uma retomada, novamente, para um estudo para a instalação de um parque eólico, né? Então, notas prévias sobre a datação do sítio 167A7, em Santa Vitória do Palmar, onde foi encontrada, então, uma data mais antiga, né? Que é de 2980 antes do presente, ou seja, em torno de 3000. É uma data bastante antiga, né, para a ocupação dessa área. Aqui estão os cerritos perfilados, né, que o complexo de cerritos que foram encontrados nessa parte. Os outros já foram arados, estão em processo de destruição muito grande. E aqui uma mandíbula e uma tíbia humana que foi encontrada. Então, por que eles construíram essas elevações? São unidades realmente residenciais ou se a gente encontra um sepultamento? O que é? Inicialmente, como nós vimos na histórico, né, inicialmente a hipótese era que os cerritos eram construídos como moradias ou locais de caça e pesca elevados para escapar das águas nos períodos da cheia dos rios, pois os sítios estão geralmente em áreas alagadiças. Quando os primeiros restos de esqueletos humanos foram achados, atribuíam uma função de cemitérios. Alguns achavam que uns eram moradia, outros eram cemitérios, que foram construídos para cemitérios. Outros acham que não, que um cerrito era ocupado e depois enterravam os mortos dentro da casa e depois colocavam terra em cima, e por isso que eles foram crescendo. Então, há tradicionalmente duas outras funções também atribuídas, né, para a sua implantação territorial. A primeira argumenta que essas estruturas de terra serviriam de marcadores geográficos com um sentido reclamatório de área de grande produtividade e direito à sua exploração. Então, ele quer dizer que eles elevavam esses terrenos não só para moradia e cemitério, mas também para dizer, ó, aqui tem alta produtividade, portanto não se aproxime, tem dono. Né? A segunda, que teriam a incumbência de facilitar e orientar o trânsito dos grupos caçadores e coletores em áreas periodicamente inundadas. Essas hipóteses também são corroboradas até o momento pelas poucas evidências funerárias significativas encontradas nos níveis iniciais dos aterros mais antigos. Isso pode ser decorrente de problemas também taxonômicos e não disso. Então, veja, aqui áreas alagadiças e onde está aterro. Aqui a escavação do aterro, vocês podem ver a quantidade de material orgânico faz com que o aterro, né, além de ser uma área elevada na paisagem, tenha uma cobertura vegetal mais exuberante. Esse aqui é do banhado do Pontal da Barra, né, onde foi encontrado também, né, essa mandíbula humana associada a um pingente, aqui estão vendo pingente, em dente de golfinho e artefatos cerâmicos também. Né? Esse sítio que nós falamos, que foi encontrado esse material, está aqui, é o complexo do Pontal da Barra, né? Dentro do bioma pampiano, né? Aqui de novo o Pontal da Barra e vários cerritos que foram encontrados, inclusive os nossos aqui. Né? Aqui o Pontal da Barra, né? Em época cheia, pode ver como está alagado aqui, tudo alagado. Isso que já existe dreno
da malha urbana, mas pode ver que todos esses solos aqui são encharcados, né. E ali nós temos o cerrito que foi escavado, né, foi encontrado pontas, né, com, trabalhos aqui, né, cerâmicas, né, aqui a mandíbula, aqui um conjunto de cerâmica e aqui nós temos os diversos elevações artificiais feitos pelos homens. Então, pode ver em amarelo mais de 1 metro de altura, 4 metros, e assim sucessivamente. E aqui está a referência ao trabalho, a arqueologia dos cerritos da Lagoa dos Patos, uma síntese da ocupação regional. Então, reporto vocês aqui fragmentos de um pote cerâmico, né? E, dando um pulo bem grande, saímos aqui do Brasil, vamos para cá, para essa região entre Uruguai e Argentina, só para mostrar um sítio cemitério, né. Então aqui embaixo você tem o aterro, estão vendo? Esse aqui é a extensão toda do aterro, aqui tem pessoas trabalhando, aqui outras pessoas trabalhando, e aqui então nós temos, aqui é o topo, a parte de cima, e o núcleo de inumação. Eles escavaram aqui e aqui encontraram ossos, né, de indivíduos. Aqui vocês estão vendo um enterro e, para variar, né, nós temos o vermelho do ocre aspergido aqui. Né? Inclusive é muito interessante que dá para ver lesões, osteoartrósica, o cara tinha artrose. Então tem vários aqui, indivíduo 4, 5, indivíduo 2, 3, então vários indivíduos que foram encontrados. Olha, aqui tem osteoporose, muito interessante. Então, na verdade, o que eu quis colocar para vocês a partir desse salto do sítio do Portal da Barra em Pelotas, né, Capão do Leão, Pelotas, né, o Pontal da Barra, e eu quis mostrar que lá nós temos uma mandíbula, quer dizer que pode ser um sítio moradia e cemitério, e aqui esse sítio com vários sepultamentos. Na pesquisa do pessoal da UFPEL, né, foi um espanto em 2010, né, eles descobriram durante as escavações na margem da Lagoa dos Passos ossos e dentes de um cachorro que pode ter sido domesticado por índios há pelo menos 1,7 mil anos atrás. A descoberta revelou que os cachorros já eram domesticados muito antes do que se imaginava, né? E que não é uma herança dos portugueses. Sempre se achou que os cachorros tinham vindo com os portugueses, mas como nós já vimos lá no povoamento da América, nós já falamos sobre isso, quando o homem atravessa o Estreito de Bering, já estava acompanhado de cachorro, né? Então é bastante interessante isso, né? Eles mandaram para datar o dente nos Estados Unidos e confirmou isso. A descoberta foi feita em 2013, mas a publicação ocorreu no mês de outubro de 2016 na revista. Como que diz aqui? Uma pesquisa iniciada em 2010. Em 2013 eles acham esses dentes de cachorro, né, que foram analisados e reconstituíram aqui livremente, né, a partir dos dentes, fizeram uma projeção que seria um animal de porte médio, de 7 a 8 quilos, com patas longas. E o interessante é que isso foi então descoberto em 2013, mas muito antes disso já tinham descoberto, né, evidências de um cachorro sendo enterrado no Uruguai. Aqui vocês podem ver que foram encontrados dentes, então a gente não sabe se foi enterrado o cachorro ou se foi comido o cachorro. No entretanto, um enterramento em Cerrito, né, foi chamado O Homem e Seu Velho Amigo, né, durante as escavações no sítio Petrerilho de Santa Teresa, os arqueólogos vinham retirando uma série de esqueletos humanos quando se depararam com uma ossada diferente de um animal. Está aqui o esqueleto humano e aqui o esqueleto do animal. As evidências mais antigas de cachorro em regiões sul-americanas provêm do atual Uruguai, onde também se encontraram restos enterrados intencionalmente faz mais de 2.000 anos, a maioria junto a corpos humanos, em um dos montículos conhecido como Cerrito dos Índios, de caçadores-coletores, que também cultivavam
em pequena escala. Alguns estudos desses restos apontaram semelhanças com os cachorros pelones do Peru, o que implicaria uma conexão com a região andina, possivelmente contatos entre sociedades que habitavam ambas as regiões. No resto da América do Sul, há pouca evidências capazes de validar a hipótese de uma presença pré-colombiana de cachorros, embora não haja achados arqueológicos na bacia do Amazonas, existe abundante informação etnohistórica, observações precoces de cachorro, e linguística, existência de diversos vocábulos de línguas nativas para se referir a eles, que sugerem uma história longa na região. Então é muito interessante, mesmo que a gente não tenha informação para uma região amazônica, por que não? Na Argentina, no início dos anos de 1980, as evidências haviam sido contestadas e, no seu lugar, reinava uma atmosfera de incerteza que manteve o tema fora de debate por mais de 2 décadas. Isso mudou a partir de 2010, quando se revelaram novos achados de cachorro em sítios arqueológicos pré-históricos na Argentina, no Vale do Rio Negro, no Parque Nacional de Liuel-Calel, e no delta inferior do rio Paraná, datados de em torno de 900 antes do presente. No primeiro sítio, só se encontraram algumas peças dentárias caninas entre os restos de comida de um acampamento, e no último foi achado o que se interpretou como um enterro intencional de um cachorro, mas não foi divulgada suficiente informação sobre sua posição e sobre como se relaciona com restos humanos encontrados no mesmo lugar. O achado mais interessante é o Schenck 1, a tumba de uma criança e um cachorro cujo contexto sugere que era um animal de companhia. Era prática comum em povos pré-históricos sacrificar mascote e enterrá-los com seus donos. O menino ocupava possivelmente uma posição de hierarquia social, porque é a única criança desse cemitério sepultada com valioso enxoval funerário que inclui moluscos marinhos e diversos adornos corporais. Por outro lado, a posição do menino e do cachorro, cuidadosamente colocados um em frente ao outro, o animal com suas 4 patas sobre o garoto, né, faz pensar num ritual mortuário que buscou perpetuar o vínculo entre ambos. Aqui vocês estão vendo o corpo do menino e o corpo do cachorro, quase maior que do menino, né? Com uma data de 900. Quer dizer, não há dúvida, né, que temos cachorros pré-colombianos nos Pampas e na Patagônia. É, poucas certezas, muitas perguntas. Desse percurso rápido pela história dos cachorros resultam poucas certezas e várias perguntas. Acreditamos hoje que esses animais apareceram há mais de 18 mil anos, possivelmente na Europa Central. Aqui está a localização. Depois de um processo complexo de interação entre seres humanos e alcateias, grupos de lobos. Não apenas foi o primeiro animal doméstico, foi o único capaz de acompanhar os humanos em cada rincão habitável do planeta. Então é muito interessante que sempre tem uma discussão quem domesticou quem, né? Então o homem domesticou o cachorro ou o cachorro se aproximou do homem para ter um alimento garantido. E ambos se complementam, porque o cachorro tem uma vida mais noturna, né? Ele está alerta durante a noite e o homem mais durante o dia. Então, eles entraram na América com os humanos e adquiriram grande diversidade de características anatômicas e de comportamento que lhes permitiram exercer variadas funções econômicas, sociais e simbólicas, tanto em grupos de caçadores-coletores quanto em sociedades com organização mais complexa. Aqui tem uma cronologia da dispersão dos cachorros pelo mundo. Então, o mais antigo encontrado até agora é na Europa Central e depois aqui são uns milhões de anos, né? Então, para a América, teria chegado em 9,5, 5,2 e aqui há 2 mil anos atrás, né? Na América do Sul, apesar da informação escassa e fragmentária, pode-se pelo menos provisoriamente pensar que seu processo de dispersão ocorreu alguns milênios depois da América do Norte, pelos contatos entre as sociedades aldeias mesoamericanas e andinas não antes de 5 mil anos atrás. É possível que os cachorros tenham se juntado aos grupos de caçadores e coletores dos Pampas e da Patagônia a partir de 1,5 mil anos antes do presente, quando se intensificou a circulação de pessoas, bens e ideias por longas distâncias. Ainda ficaram sem respostas questões como por que os cachorros aparecem tão pouco no registro arqueológico do sul do continente e se eles desempenharam algum papel importante fora da esfera simbólica, por exemplo,
como cachorros de caça, defesa ou ataque. Muito além das perguntas ainda abertas, da longa e complexa história das relações entre canídeos e humanos, emerge com clareza o fato de que a chegada dos cachorros mudou de forma formidável e definitiva o futuro de ambas as espécies. Aqui, nesse próximo slide, fala um pouquinho da variedade. Eu só queria mostrar aqui uma mulher da etnia Dakota, dos prados norte-americanos, com um cachorro que arrasta o dispositivo chamado travó, que é tipo um trenó, né, sem rodas, né, que o cachorro está puxando. Olha o tamanho do cachorro, pelo jeito ele está dando conta disso, né. Então é provável que os cachorros tenham entrado em companhia de alguns imigrantes que chegaram ao continente entre 16 e 11 mil anos, né. Eh, a É, embora os primeiros registros arqueológicos encontrados no hemisfério norte sejam mais modernos, entre 10.000 e 9.000, depois de vários milênios, a presença de cachorros tornou-se comum na região, que vai desde o atual Canadá até o México, tanto em grupos de caçadores e pescadores do Ártico, quanto nas complexas sociedades da bacia do Mississippi, do México e da América Central. A arqueologia e a etnohistória têm registrado diversos usos dos cachorros. Serviam de alimento aproveitavam-se suas peles, eram animais de defesa, caça, companhia e até carga, além de terem funções rituais. A seleção de características desejáveis para distintos fins levou ao surgimento de várias raças, entre elas os cachorros criados por sua lã pelos caçadores e pescadores da atual Colômbia britânica, as dos grandes cachorros empregados pelos caçadores de bisões das planícies norte-americanas para carga e tração de carros deslizantes, que nós vimos na outra imagem, né? A dos cachorros dos esquimós, utilizados para transporte, os cachorros Xoloitzcuintli, ou os pelones, sem pelo, é esse aqui, ó, aqui embaixo. Aqui tem uma vasilha com um cachorro também, eles são muito característicos. O Tlaxixe, antecessores dos atuais Chihuahua do México. Os Chihuahuas são americanos, que eram animais de companhia, alimento e oferendas rituais. Então é bastante interessante, né, essas ponderações, e aqui você tem uma múmia de um cão da cultura Chiribaia, que data de 1100 a 1300. Está em exposição no Peru. Os cachorros ajudavam no pastoreio das lhamas na cultura pré-hispânica que antecedeu os incas. O animal recebeu tratamento especial quando morreu. Seus corpos mumificados foram enterrados com alimentos e cobertores para mantê-los aquecidos em uma vida após a morte. Então, tem toda uma deferência em relação aos cachorros, eu acho isso um elemento importante, né? Então, como se relaciona, e é interessante que há milhares de anos, humanos e canídeos, cachorros, lobos, raposas, coiotes, chacais e outros instintos mostram forte atração recíproca entre eles, né? E aqui tem a foto do atual lobo cinzento euroasiático, de cujos ancestrais descendem todos os cachorros, né? A grande variedade deles é resultado de milênios de criação seletiva pelos grupos humanos, né? E aqui um achado de 2013, onde foram encontrados dezenas de fósseis de cachorros no Parque das Lendas do Peru. Então, veja bem, a questão de vai ser achado os esqueletos inteiros, dezenas, 33, na Huaca 33, um conjunto monumental, foi 62 cachorros completos, 62, é impressionante. Bom, rapidamente nós vamos ver eu já passei muito do tempo, né? Mas rapidamente nós vamos visitar os construtores de montículo do Uruguai e da Argentina, e eu vou passar muito rápido porque é muito parecido conosco, né? Há 5.000 anos antes do presente, uma sucessão de montes aparece em todo o país, quase todos construídos artificialmente. Às vezes estão isolados, formam conjuntos, Então, aquilo que nós já vimos anteriormente. Aqui, por exemplo, vocês têm um mapa mostrando aonde nós temos grande concentração, de cerritos, em Camaquã, Serra do Sudeste,
Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, o Rio Jaguarão, onde eu trabalhei, né. 33 aqui tem grande concentração, e essa área que nós vamos ver agora, Arroio Jaguari, 8, né, Sudeste, Bagé e assim por diante. Aqui o Rio Negro é o lugar que a gente acha que surgiu. Então aqui vocês estão vendo uma fotografia aérea do Cerro dos Índios para ver a o tamanho dele aqui, uma trincheira que foi feita no seu interior, eles estão escavando lá dentro. É o sítio da Índia Muerta, em Roja, no Uruguai, né? O Cerrito dos Índios são elevações de terras construídas por populações indígenas, né? Bom, isso nós já vimos, né? Esse sítio é tão importante que foi considerado monumento histórico nacional em 2008, né? E aqui vocês estão vendo essas elevações, né? O Cerro do Índio está localizada na Reserva Natural da Lagoa Negra, perto da Fortaleza de Santa Teresa, né? Ela é enorme. Aqui vocês estão vendo em branco o departamento de Roja. Aqui está a Lagoa Negra, que tem a reserva, né? E aqui nós temos uma alta concentração de cerritos. Aqui escavação, esqueleto, mais outro esqueleto, ponta de flecha, rabo de peixe. Aqui, ainda na mesma região, sítio arqueológico Guardião dos Montes, então o Cerrito dos Índios, aqui mostrando que eles formam conjuntos, né? Aqui novamente, né, o tamanho da bola significa alta concentração. Então, aqui é importante para mostrar o seguinte: isso aqui é tudo lugar inundado, e aqui permanentemente, né? Canhada Grande, Rio São Luís, é área tudo inundada, né? E é claro que nós temos os mounts, né? A concentração, que é Cerro do Arros, né? Campo Alto, já mostra que aqui é uma área mais alta, em cima disso nós temos os cerritos, ou dentro da água, né? Então, cerritos individuais, conjuntos de cerritos, é uma coisa realmente impressionante. Há mais de 2.000 cerritos que os índios deixaram. Aqui você tem um levantamento dessa região. É impressionante. Então, aqui mostra a área, a concentração. E aqui mostra essa concentração aqui. Tá vendo? Serra dos Arcos? A alta concentração de cerritos. É uma coisa impressionante. Mais 2.000 só nessa região. Né? E aqui vocês têm um cerrito, aqui outro. Já estão vendo? Já estão acostumando agora na paisagem? Então, Mount 6, aqui a praça entre eles, né? Então eles formam realmente uma aldeia ao redor de uma praça, né? E sempre aqui, veja, um aqui, outro aqui e aqui banhado, banhado, né? No Uruguai eles fizeram então, esse conjunto se tornou um monumento histórico natural e está aberta a visitação. Eles fizeram uma torre de observação para ver o conjunto, né? Sobem em cima do cerrito, e depois em cima dá para ver, principalmente com binóculo, a quantidade de cerritos, para ver esses cerritos no todo. E depois se passeiam para visitar um dos cerritos, e uma pessoa vai fazer uma explicação da escavação, né? Tu imaginas vivendo aqui há 5.000 anos, como viveria, do que viveria. Saindo um pouco, né, do Rio Grande do Sul, aqui está essa área de concentração que nós mostramos, né? Então essa aqui em cinza, né? Bom, aqui eles botaram Pantanal, onde nós também encontramos esses mounds, né? Depois aqui nessa área é onde nós encontramos a tradição taquara e tararé, né? A área C é a área dos cerritos, e aqui é a área argentina, né, onde nós temos uma tradição completamente única, né, que é a Goya Malprino. E no litoral, o sambaquis, e F, o Tupi-Guarani chegando.
Sambaqui mais antigo, os Tesos do Pantanal mais antigos, logo depois os Cerritos, depois chega o Tupi-Guarani, depois a cerâmica Goya-Malabrigo e depois os Proto-Gs. Aqui um dos aterros, né, de Santiago do Esteiro, na Argentina, o processo de escavação, o desenho, né, em 3D, desses montículos para poder entender melhor como funciona. Opa, eu fui para trás em vez para frente. E aqui uma pesquisa que foi feita no delta do Paraná, né, quando desemboca aqui está o rio Uruguai, opa, aqui está o rio Uruguai, aqui está o rio Paraná, forma o delta do Rio da Prata, né, a quantidade de rios aqui banhados que nós temos é uma coisa impressionante. E aqui foram analisados esses sítios no Paranaguaçu, que formam parte do delta do Paraná. Estão vendo a quantidade de riozinhos aqui? Né? Esses sítios todos foram trabalhados, eu vou mostrar uma sucessão de slides, é de uma tese de doutorado de um menino da qual participei da banca, e é muito interessante. Aqui o esquema topográfico da localidade arqueológica Cerros do Boari, né? As estrelas mostram os lugares onde foram feitas escavações, né? E aqui, né, a topografia dessas áreas encontradas. Aqui então mostra a sucessão, aqui aqui um, aqui outro, né, aqui outro, né, e a escavação. Você veja as camadas de terra preta mostrando que isso aí essas terras pretas são ocupação humana. Então vamos encontrar material lítico de toda a ordem, polidas, bolas, a cerâmica, muito particular, o tupi-guarani, ossos, né, em ponta, bisel, cinzel, e como foram encontrados as áreas, e as indústrias líticas da Argentina, uma viagem pela arte e cultura dos povos originários. Aqui pontas de projétil, né, Sapucaí, pontas de projétil Jaguari, né, as pontas são muito semelhantes às nossas, sem pedúnculo, lâmina, ponta de projétil serrilhada, esse aqui nós encontramos aqui no Rio Grande do Sul, né? Pontas de projétil, pré-formas bifaciais, quer dizer, antes de chegar a ser ponta, eles chegaram ao nível de sofisticação de análise dessas pontas e as matérias-primas para ver a circulação das matérias-primas e das pontas aqui. É muito interessante. E aqui a cerâmica, então, belíssima, que nos lembra muito a cerâmica amazônica, que é a Goya Malabrigo da, então, bacia do rio Uruguai. Aqui vocês estão vendo modelados antropomorfos, né, até depois ocupações bem mais recentes com o metal. Essa área foi ocupada no período da colonização pelos índios chamados Guenoas, Minuanos ou Charruas. Não é da nossa alçada falar desses grupos, mas só vamos apresentar essa característica. Aqui tem um mapa da localização do Gran Chaco, olha a complexidade. Aqui tem os Charruas e Minuanos ou Guenoas, que estão bem aqui, né? E a complexidade desses grupos não é assim tão fácil como se imagina, né? Aqui mapas mais simplificados, né? Os Guenuas ou Guanuas eram índios patagônicos, os três povos, aliás, né? Guenuas, Minuanos e Charruas são povos de origem patagônicas, Patagões ou Patagônicos, lembra? Eu havia falado que possível, é por isso que nós perdemos um pouquinho de tempo falando das hipóteses do povoamento, né, como eles teriam chegado, porque eles são índios patagônicos que viviam errantes nas terras ao oriente do rio Uruguai, no ângulo sudoeste do estado do Rio Grande do Sul, estendendo-se até o Oceano Atlântico. São considerados como sendo charruas setentrionais. Um dos seus principais locais sagrados fica no Cerro Ibiti, no rio Arapey. Um cemitério guenua foi encontrado no Cerro Monte Uaguai, no Rio Negro, Uruguai. Charruas e minuanos disse também Bonames e Guenoas, embora ultimamente tenha havido uma tendência a considerar os nomes Guenoas e Minuanos como derivações da mesma designação original. Então, os Guenoas estão aqui, Boane, né, Xaná, Charrua, né, e aqui o deslocamento desses povos. Os minuanos foram um grupo indígena que habitava os Campos do Sul,
do estado do Rio Grande do Sul, emprestam o nome ao vento forte vindo do sudoeste, frio e cortante, que sopra no Rio Grande do Sul depois das chuvas de inverno. Eram índios de origem patagônica, como os charruas e guenoas, com os quais nunca se propunham-se no mesmo território. Somente em 1730 aliam-se aos charruas, havendo referência a ambas as denominações para o mesmo grupo. Nas guerras contra os espanhóis, aliaram-se aos portugueses. Existem todos minuanos na região de Arroio Grande. Então, esse é um charrua, um minuano, desculpa, né? E aqui uma toldaria, né? Os toldos que eles viviam. Então é bastante interessante que os minuanos, os charruas, guenoas, são grupos completamente diferentes. Quem trabalhou muito bem isso, os índios do campo, é a professora Ita Basílio Becker nesse seu livro. Né? E ele mostra que os charruas, os minuanos, não havia muito dimorfismo sexual. O homem é muito parecido com a mulher, eles são grandes, com uma complexão física, né, interessante. Enquanto que o charrua tinha um dimorfismo sexual muito grande. Os homens eram maiores que as mulheres. E nesse caso, os minuanos não. As mulheres eram iguais, quase iguais aos homens. É hora de ver xiripá, né, essa fralda, né, a bota. Então, nós temos vários livros que falam sobre os charruas e minuanos, como o de Diego Braco, com as armas na mão, charruas, guenanos, minuanos e guaranis, né, que são interessantes, mais uma toldaria nesses campos, né, como seria aqui um quadro, a carga de cavalaria, né, um desenho de Debré, né, aqui, índios charruas, acho que isso aqui são minuanos, são grandes, são gigantescos, os charruas são menorzinhos, né. Então, a área de charruas é considerada essa verde aqui. Inicialmente ocupava as duas margens do rio Uruguai, desde Itapeú até seu delta, mas já em época histórica estenderam seus domínios até a costa do Paraná e ocuparam o sul do Rio Grande do Sul. Localiza-se na coxilha de Aedo, no sudeste do Rio Grande do Sul. Bom, em 1730 se aliam os minuanos que vinham além do rio Uruguai e se estabeleceram nas terras próximas à Lagoa Mirim e Lagoa dos Patos. Eles eram altos, com uma média de 1,68 m, alguns dizem 1,70 m, 1,78 m, as mulheres para as mulheres, de aspecto sério e taciturno, porte duro e feroz. Os homens apresentavam barba como distintivo varonil, na qual os caciques usavam engastadas com pedras, adornos com pedras e, após o contato, latas e vidros. A tatuagem no rosto consistia em 3 linhas que iam da raiz dos cabelos até a ponta do nariz e 2 linhas transversais que iam de zigoma a zigoma. Para a guerra e festas pintavam a mandíbula superior de branco. E eu acho muito interessante as características que diz. Segundo alguns historiadores, a chegada dos índios charruas ao território uruguaio data de 4.000 anos. Pertencendo à raça patagônica, os charruas eram altos e formosos, superiores, varonis, com grande agilidade, de vida altiva, rebeldes e inconquistáveis, porém fundamentalmente humanos. É muito interessante como descreve, né? Povos do Pampa no período do contato, aqui os charruas e minuanos vão adotar o cavalo como montaria, uma vez introduzidos os cavalos, né? Eles vão adotar. Aqui nós temos um índio de La Plata dando, né, uma bola de boiadeira, aqui sendo usada no museu, aqui é uma carga de cavalaria e aqui os charruas civilizados, né, representados por Debré. Né, mas olha, todos eles com as bolas, né, como arma de proteção. Aqui o general Frutuoso Ribeiro e o general capitão uruguaio e o capitão charrua. Aqui vários charruas e minuanos com seus caciques, né, o capitão, né, fulano de tal, e infelizmente ocorreu a Batalha de Salsipuedes em 11 de abril de 1931, às margens do arroio Salsipuedes.
Alguns a chamam Massacre de Salsipuedes. Foi a primeira de uma série de ações em campanha de extermínio dos charruas nos primórdios da República Oriental do Uruguai. O próprio Juan Lavarreja, da Companhia Libertadores de 33 Orientais, já havia recomendado por carta, datada de fevereiro de 1930, a Frutuoso Rivera, presidente da recém-criada República, que adotasse as providências mais ativas e eficazes para a segurança dos habitantes e a garantia das propriedades afetadas pelos charruas. Malvados, não conhecem freio algum que os contenha e não se poderia deixá-los livres às suas inclinações naturais. Foi atribuída a Frutuoso Rivera e seu sobrinho Barnabé Rivera, segundo se relata, o massacre, em forma de embuste. Os caciques haviam sido convidados ao encontro para organizar a defesa das fronteiras do novo país. Os índios que compareceram foram mortos, aprisionados e enviados a Montevidéu como escravos. Eles mataram todos os adultos, né? E as crianças e algumas mulheres eles degolaram todo mundo. Eles estavam dormindo, os índios vieram para a reunião, montaram as suas toldarias e foram dormir. E os espanhóis mataram todos. Então, os charruas do Uruguai, seu passado, seu presente e seu futuro. Cientistas franceses que, em incipientes estudos de antropologia física de 1873, estudaram os 4 charruas e a menina ali nascida, produziram dados que Paul Rivet, mais tarde, quase 100 anos depois, utilizou e compilou-os de maneira ordenada. Publicou também os últimos charruas e forneceu as informações necessárias para os 3 escultores fizessem o consagrado Monumento do Prado, em 1930, as únicas representações charruas baseadas em personagens reais que existem no mundo. Então, aqui você tem uma estátua, né, no Prado, no Monumento do Prado, né, que foi concebida em 1930 pelo auxílio do Paul Rivet, estudando as descrições que fizeram dos 4 charruas que foram levados para Lyon, na França, como objeto de circo. Então, esses 4 aqui. Aqui estão eles, no navio. E aqui uma jornalista dentro do grupo do IELA, Instituto de Estudos Latino-Americanos, né? Os charruas levados como bicho de circo para a França, né? Era uma manhã fria de 1834, na bela Lyon. Enquanto a cidade amanhecia com seus odores de pão fresco e gentes mal cheirosas, um homem jovem andava ligeiro pela rua ainda vazia, carregava nos braços um bebê. Vestia-se pobremente e volta e meia olhava para trás, esperando ver soldados. Os poucos transuentes não sabia, mas ali um valente cacique charrua chamado Tacuapé carregava a filha do também charrua Guiunusa, que com ele fora aprisionada na região da Banda Oriental, hoje Uruguai, e remetida a Paris como um bicho raro. Eram 4 os índios levados para a França. Tacuabé, 23 anos, Vaimaca, um velho cacique, Senaqué, um conhecido pajé charrua, e Guiunusa. Obrigados a se apresentarem em circos pelos arredores de Paris, sofrendo maltratos e saudosos de sua terra, os charruas foram morrendo, um a um. O primeiro foi Senaqué, que definhou de tristeza, depois o velho Vaimacá. Guiunusa, com pouco mais de 20 anos, tomada pela tuberculose, morreu em Leão, deixando um bebê que se acreditava fosse filha de Vaimacá. Obteve de Tacuabé a promessa de que a garota haveria de ser livre, e assim, tão logo ela fecha para sempre os olhos, o jovem charrua decidiu escapulir do circo, levando com ele a menina. Os historiadores nunca acharam o rastro do cacique e da menina charrua, mas se sobreviveram é possível que hoje o sangue charrua também corra em alguma família aparentemente francesa. Porque se ser charrua é ser valente, não há dúvida de que Tacuabé conseguiu garantir a vida dele e da menina nesses longínquos e tristes dias. Foi aí que começou a se gestar o processo bom, aqui é só a história de gestação da Batalha de Salsipuedes, essa coisa covarde, né? Aqui é a representação
né, dos 4 índios que foram levados, então, para a Europa. E, no dia 11 de abril, onde aqui a gente festeja o Dia do Índio, no Uruguai é considerada o Dia da Vergonha Nacional, por terem matado, né, todo o seu povo. No governo do Tarso Genro, houve uma reunião que fez o reconhecimento étnico da existência do povo charrua nessa cacique, Maria do Carmo, é a única, né? Apesar de que um trabalho de genética feita na Universidade Federal do Rio Grande do Sul diz que na, na genética dos gaúchos nós temos ascendência charrua. Bem, nós ficamos por aqui, nós não queremos esgotar, né? Quer dizer, não queremos, não podemos esgotar o tema, né? Mas espero que essa pequena aperitivo tenha sido atraente para vocês, né? E não esqueça a nossa herança desses indígenas, que é muito importante. Até a próxima, então. Tchau, tchau.